Você acha que é só o Campeonato Carioca que tem regulamento bizarro? Não. Na Europa também tem várias competições que é difícil de entender, né? Que pra gente compreender mesmo só desenhando. E é sobre elas que a gente vai falar nesse vídeo aqui. E vamos começar com a Major League Soccer, a MLS. Mas pera, MLS é nos Estados Unidos? Mas alguns grandes jogadores europeus já passaram por lá, beleza? Pirlo, Beckham, Thierry Henry, David Villa. Então entra aqui na lista, beleza? A MLS é dividida em duas conferências, beleza? Como se os Estados Unidos lá dividissem os times do lado leste do país com os times do lado oeste. E o regulamento deles nunca foi dos mais tranquilos, beleza? Só que agora em 2021, com a adição de novos times, ficou um número ímpar de equipes participando na competição. Então olha a treta, amigo. 27 times, 14 na Conferência Leste e 13 na Conferência Oeste. Até aí tudo bem. Só que olha a loucura então. Na Conferência Leste, os 14 times jogam contra 6 times da mesma conferência 3 vezes na temporada. Os outros 7 times, eles jogam apenas 2 vezes. E pra completar o calendário, eles também jogam 2 vezes contra times da outra conferência. Parece uma bagunça total e sem lógica, né? Mas enfim, tenta pensar no Atlanta United, né? Um dos times aí da Conferência Leste. São 14 times da conferência, sem o Atlanta United ficam 13. Aí tu pega esses 13 e divide em 2 grupos, beleza? Um grupo tem 6 times e um grupo tem 7 times. No grupo dos 6 times, né, o Atlanta United vai enfrentar cada um deles 3 vezes. No grupo dos 7 times, o Atlanta United vai enfrentar cada um deles 2 vezes. E depois jogam contra 2 times da outra conferência, Conferência Oeste. Quais 2 times? Não sei. Não consegui encontrar nem qual que é o regulamento para definir quais são esses 2 times. E na Conferência Oeste são 13 times, beleza? Então, para exemplificar, pega o Austin FC, que é o mais novo time lá da MLS. Sem ele, são 12 times na conferência, então divide um grupo com 8 times, o outro com 4, beleza? No grupo de 8 times, o Austin vai jogar 3 vezes contra cada um. No grupo de 4 times, o Austin vai jogar 2 vezes contra cada um. E pra completar, é claro, joga 2 vezes contra 2 times da Conferência Leste. Só que pera que ainda vai ficar mais complicado, porque tem um número ímpar de times na conferência, né? 2 desses times da Conferência Oeste atuam de forma diferente. Eles vão ser a exceção e fazer 3 jogos contra 7 dos times e 2 jogos contra 5 dos times. E ainda vão jogar 3 jogos contra 3 times diferentes da Conferência Leste. Meu Deus, cara, isso não faz o menor sentido, gente. Eu precisei ler isso aqui, ó, tá aqui o roteiro na minha frente umas 500 vezes pra conseguir explicar. E acho que se me falassem agora, não, explica de novo agora sem ler. Ah, não dá. Isso é temporada regular que eles chamam, beleza? Mas o bagulho começa a ficar mais louco a partir daqui. Porque você pensa, tá, todos esses 27 times, quem fizer mais pontos é campeão, certo? Não. Quem fizer mais pontos entre os 27 ganha um título simbólico chamado de Supporters Shield, né? Que é como se fosse ali um troféuzinho por ter sido o melhor time da temporada regular. Porém, a temporada continua em mata-mata. Em cada uma das conferências, os 7 primeiros times avançam pro mata-mata, beleza? Sendo que o primeiro de cada conferência já tá classificado direto pra segunda fase, enquanto os outros 6 de cada conferência disputam entre si o direito de estar entre os 8 finalistas. Então, o segundo da Conferência Leste joga contra o sétimo da Conferência Leste, o terceiro joga contra o sexto e coisas assim, até ficarem 4 times de um lado e 4 do outro. E aí o mata-mata prossegue até que cada uma das conferências tenha o seu próprio vencedor. E aí depois um time da Conferência Leste, que é o vencedor de lá, vai jogar contra o time vencedor da Conferência Oeste, na final aí valendo de fato o título dos Estados Unidos lá, que é a MLS Cup, beleza? O título final, agora sim acabou, né? Além disso, durante a temporada regular, né, os times que se dão melhor sobre os seus rivais diretos ganham uns troféuzinhos simbólicos ali, chamados de Rivalry Cups. Então, por exemplo, o El Tráfico é o título que vale entre Los Angeles FC e Los Angeles Galaxy. Eles vão se enfrentar na temporada regular. O time que tiver somado mais pontos, tiver sido melhor ali, somado só os confrontos entre eles, ganha esse troféuzinho. E a maioria desses títulos aí é disputado apenas entre 2 times, é uma rivalidade de 2 ali, mas não seria a MLS se não tivessem exceções, né? Então, por exemplo, a Cascadia Cup é disputada entre o Seattle Sounders, o Vancouver Whitecaps e o Portland Timbers, né? Aí são 3 times ali, fazem tipo uma mini liga, né, somando só os resultados entre eles pra decidir quem é que é o campeão. Já no Texas Derby, entre o Houston Dynamo e o Dallas, né, o troféu não é um troféu, não é uma taça, é uma réplica de um canhão.
Ok. Eu achei isso maneirinho, velho, porque pensa só, na Premier League sempre tem esse papo. Ah, o Tottenham terminou na frente do Arsenal, o Arsenal terminou na frente do Tottenham. Imagina se tivesse um troféuzinho, né, básico assim, só simbólico mesmo, que no final da temporada fosse dado pro melhor time de Londres, por exemplo, né, só nos confrontos entre eles, West Ham, Crystal Palace, Chelsea, Arsenal, Tottenham e tal. Ou se no Brasileirão, geralmente a gente fala, ah, o melhor dos cariocas, o melhor de São Paulo, né, pensa assim, velho, no final do Brasileirão é entregue uma pequena taça simbólica ali, como tipo, líder do Rio, rei do Rio, sei lá, que é entre Fluminense, Botafogo, Vasco e Flamengo, se todos estivessem na primeira divisão, né? Eu acho uma ideia massa, eu gostei disso aí, achei massa. E falando em bizarrices da MLS, a gente não acabou, porque lá na MLS tem uma regra que põe um limite salarial pros jogadores, beleza? Só que isso impedia a Liga Americana de crescer ainda mais e atrair grandes craques, grandes talentos do mundo. Por exemplo, aí jogadores de renome da Europa. Foi quando eles criaram então a regra do Designated Player, né, que é basicamente um jogador que pode ser a exceção à regra, ou seja, tem um limite de salário pra todos, exceto se algum time quiser contratar alguma estrela no futebol europeu, aí pode pagar mais, não tem problema. Atualmente, cada equipe da MLS pode ter 3 jogadores designados. Esse aí é o motivo pelo qual vários jogadores aí conseguiram ir pra MLS no final da carreira, como por exemplo Lampard ou o próprio Ibrahimovic, que teve lá recentemente, né? E essa regra é informalmente chamada de regra Beckham, porque ele, indo do Real Madrid lá pros Los Angeles Galaxy, foi o primeiro jogador designado da história da MLS. E outra coisa que também não faz sentido é você curtir o vídeo e não deixar o seu like. Então, por favor, ajuda meu trabalho, ajuda o canal. Basta clicar no dedão pra cima embaixo do vídeo que você contribui demais aqui com o Eurofut, beleza? Muito obrigado pela força. E também o caso do Gerrard, que saiu do Liverpool pra encerrar a carreira também no LA Galaxy, né? E ele é atualmente técnico dos Rangers, lá da Liga Escocesa, que é a próxima liga da lista agora, de fato, na Europa, com um regulamento absolutamente bizarro, se preparem. A Scottish Premiership, né? A primeira liga lá, a Premier League da Escócia, tinha 10 times até o ano de 2000. Naquela temporada, de 2000 a 2001, eles elevaram pra 12 times na liga. E antes, cada um jogava entre si 4 vezes, beleza? Então eram 36 jogos na temporada, só que levando o número de times pra 12, 4 vezes daria 44 jogos, era muita coisa. Então aí que eles começaram a ter a ideia genial de mudar o regulamento. Cada time enfrenta os outros times da liga 3 vezes durante a temporada, o que já começa aí a treta, porque, por exemplo, algum time vai jogar 2 vezes em casa contra um outro time e 1 vez fora, né? Então pensa num clássico como Celtic e Rangers, né? Em determinada temporada, o Rangers vai receber o Celtic 2 vezes em casa e jogar apenas 1 vez na casa do Celtic, né? É justo isso? Só que a polêmica não para por aí, beleza? Depois dos 33 jogos da temporada normal ali, divide-se a tabela em 2, beleza? O grupo do rebaixamento vai ser ali entre o 7º colocado e o 12º colocado. Todos esses times ficam num grupo ali dos piores, digamos assim. E depois tem o grupo do título, que são os melhores, do 1º ao 6º colocado, ok? E aí cada time joga contra os membros do seu próprio grupo mais 1 vez, ou seja, são 5 partidas nessa fase de grupos bizarra, totalizando a temporada com 38 jogos, beleza? Só que o que isso pode acarretar, né? Digamos assim, ó, aqui tá o grupo do 1º ao 6º colocado. Aqui tá o grupo do 7º ao 12º, beleza? Não é impossível que ao final da temporada, o 7º colocado, por exemplo, tenha mais pontos que o 6º. Sim. Porque depois que os grupos são divididos, não tem mais como um time sair de um grupo pro outro, beleza? Então pode ser que, por exemplo, na hora que divide os times, o 6º colocado do grupo do título ali não faz basicamente nenhum ponto, joga mal e tal, enquanto o 7º colocado do outro grupo ganha só 5 partidas e pode acabar em 7º no campeonato, porém com mais pontos do que o 6º, ou até mais pontos do que o 5º, vai saber. É claro que os times da parte de baixo da tabela vão jogar entre eles, então em teoria o 7º colocado da temporada normal vai jogar contra times piores, né? E o 6º colocado da temporada normal vai jogar contra times melhores, então tem isso aí, né? Mas que é bizarro cara. De qualquer maneira, isso pode levar a uma reta final bem interessante, né? Esses últimos 5 jogos da temporada acabam apimentando bastante o campeonato, mas de qualquer maneira, Rangers e Celtic sempre tiveram lá o domínio na Escócia, e isso faz com que eles queiram sair da Liga Escocesa, exatamente. Assim como os times do Canadá, que jogam a MLS dos Estados Unidos, ou times do país de Gales que jogam a Premier League da Inglaterra, os times da Escócia, Rangers e Celtic também gostariam de se juntar à Premier League, para poder ter mais receita, mais visibilidade. E eles não são os únicos, né? Os times da Bélgica e da Holanda também vêm conversando aí para se juntar numa liga só. Inclusive os times belgas já votaram de forma unânime a favor de fazer uma liga junta, né, que se chamaria BeNe League. O que, além de gerar mais competitividade, mais receita para os clubes ali dessa nova liga, também poderia ser um regulamento melhor. Porque o regulamento da Liga Belga até a temporada 18-19 é o próximo que a gente vai falar e é
Não tem explicação, cara. A gente deixou por último porque a primeirona da Bélgica lá, né, a primeira divisão, pode ser que seja a liga mais complicada do mundo. Então, bora lá. Na primeira divisão, são 16 clubes, beleza? Cada um joga contra o outro 2 vezes, ou seja, dão 30 jogos na temporada, e quem acabar em último tá rebaixado, beleza? Só que pra explicar a primeira divisão, a parada é tão louca que a gente tem que falar da segunda. A segunda divisão é um pouco diferente, porque tem apenas 8 equipes, beleza? Então o que eles fazem é como se fossem 2 turnos diferentes, em que a pontuação zera entre um turno e outro. Ou seja, faz o primeiro turno, todos os times se enfrentam 2 vezes, aí quem for campeão, beleza, foi campeão, reseta os pontos todos, e depois vai pro segundo turno, digamos assim, com todo mundo começando do zero, cada um jogando entre si mais 2 vezes. Aí se o campeão for o mesmo no primeiro e no segundo turno, ele já foi campeão da segundona, caso contrário, depois tem uma final pra decidir. Mas voltando para a primeira divisão, os 6 primeiros colocados da Liga Belga são divididos aí depois da temporada normal dos 30 jogos iniciais ali, num grupo, né, chamado de Playoff 1. Então os 6 primeiros colocados são separados do restante, né? E aí o que acontece nesse grupo que é formado? Eles dividem os pontos ao meio. Eles dividem. Então se o time fez 60 pontos durante a temporada normal, ele entra no grupo com 30, né? Ah, e se for um número ímpar? Olha a bizarrice, amigo. Digamos que um clube fez 61 pontos, né? Se você fosse dividir por 2, daria 30 pontos e meio pro clube na fase ali de playoff 1. Só que aí eles arredondam pra cima. O time fica com 31 pontos, mano. Caraca, qual que é o sentido dessa parada, irmão? Aí cada time desse grupo, são 6 times, eles se enfrentam 2 vezes entre si, ou seja, mais 10 jogos ali para definir o campeão. E aí os 2 primeiros colocados vão pra Champions League, o terceiro colocado vai pra Europa League, o quarto colocado vai pra um bagulho chamado Playoff 2. Beleza? Guarda essa informação. O quarto colocado vai pro Playoff 2. O quinto e o sexto, acabou a temporada, eles não ganham nada. Vocês lembram da Liga Belga antes de dividir o grupo entre os 6 primeiros, né? Do 7º ao 15º colocado, eles vão jogar entre si essa fase de Playoff 2. Só que isso dá 9 times, né? Então pra completar 12 times, o que entra aí? Entra o segundo, o terceiro e o quarto colocado da segunda divisão, mano. E aí, tipo, o último colocado da primeira e o campeão da segunda são completamente ignorados, beleza? Aí, beleza, juntou essa salada, essa bagunça, né? 12 times participando desse Playoff 2, tranquilo? Eles vão ser divididos em 2 grupos, o grupo A e o grupo B. E com os pontos zerados, né? Começa do zero aí, cada um se enfrenta nesses grupos aí 2 vezes, ou seja, 10 jogos para cada time. O vencedor do grupo A dessa loucura enfrenta o vencedor do grupo B, beleza? E aí temos um campeão dessa fase de Playoffs 2. Mas o que acontece com esse campeão? A gente fica se perguntando. Lembra lá do quarto colocado da primeira divisão, da fase de grupos, que eu falei, esse time vai pro Playoff 2, né? Guarda essa informação. Então, aquele quarto colocado agora vai enfrentar o campeão dessa salada maluca aí, chamada Playoff 2, pra definir o quê? Um título, alguma coisa incrível? Mano, não faz o menor sentido. É só pra definir uma vaga na Europa League, amigo. Cara, na minha cabeça não faz o menor sentido isso. E o pior de tudo, lembra o quinto e o sexto colocados, né, da primeira divisão? Lembra quando eu falei, a temporada acabou pra eles não ganham mais nada. Eles não têm chance de ir pra Europa League, enquanto o segundo, o terceiro e o quarto da segunda divisão jogam esse Playoff 2, valendo vaga na Europa League. E o sétimo, 15º também. Mas o quinto e o sexto não. Que viagem é essa, velho? Teoricamente, o quarto colocado da segunda divisão poderia conseguir uma vaga pra Europa League. Sabe quem que não poderia? O campeão da segundona, porque ele não entra nessa salada maluca, velho. Não, e o pior de tudo, vocês não ouviram ainda, cara. Vocês estão ligados a esses times da segundona, que em teoria poderiam conseguir galgar uma vaga na Europa League? Mas é só na teoria, porque na prática, esses times são pequenos, eles não têm estádios grandes o suficiente pra receber uma licença da UEFA e poder disputar uma competição europeia. Então, caso eles se classifiquem, provavelmente eles não vão poder jogar. Então, essa reta final de temporada, essa salada chamada Playoffs 2, geralmente é encarado pelos clubes ali como uma espécie de pré-temporada no final da temporada, né? Uma pós-temporada, ou uns amistosos de luxo. Então, os times ali revezam o elenco, né? Botam jogadores pra jogar que não vinham jogando e tal, e não leva muito a sério, o público cai nessas partidas, ninguém tá muito interessado, né? Numa loucura dessa aí que não faz o menor sentido, pra ganhar uma vaga na Europa League, sendo que alguns times que ganham essa vaga podem nem jogar a Europa League. É um bagulho que não vale nada, cara. Não faz o menor... Cara, não tem... Mano, quem bolou esse regulamento, cara, merece... no mínimo, perder o emprego. No mínimo. Né, eu ia falar coisa pior.
pior. Mas não, perder emprego, não tem sentido, velho. Nos últimos anos, o regulamento da Liga Belga mudou, passando a ter 18 times disputando e uma fase Playoffs 2 menos maluca. Mas vai mudar mais uma vez, porque a partir da temporada 2021-2022, a gente tem uma nova competição surgindo, que é a Conference League, né? Que é como se fosse ali um degrau abaixo da Europa League. Tem Champions, Europa League e vai ter a Conference League agora. Isso vai deixar o regulamento da Bélgica ainda mais bagunçado, amigo. E aí, você conseguiu entender tudo? Claro que não, né? Você conseguiria explicar tudo isso agora sem colar, sem ler um roteiro, sem assistir o vídeo? Com certeza não. Se tivesse uma prova pra você explicar os regulamentos dessas 3 competições, você tiraria acima de 7? Claro que não. Mas a gente tentou explorar esse assunto aqui no vídeo. É um vídeo bem diferente e sinceramente eu tô chocado, mano, como essas ligas funcionam aí. Não faz o menor sentido, mas enfim. Espero que vocês tenham curtido essas curiosidades aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Se puder deixar o like na saída, ajuda demais o canal. E tamo junto então. Meu cérebro virou um pouco miojo depois de ler tudo isso. Eu preciso de algumas horas pra me recuperar, velho.